Olá, meus queridos! Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis e hoje nós vamos comentar os artigos 121 ao 127 do Código Civil. Nós vamos tratar aqui de aspectos doutrinários desses artigos, o que a jurisprudência fala, como esse artigo é cobrado em prova e também aquelas pegadinhas de prova, como que a banca examinadora costuma explorar esses artigos para você ficar antenado e não cair aí em nenhuma pegadinha de prova. Vamos começar então? Aqui a gente vai começar no nosso capítulo 3, que fala da condição, do termo e do encargo. O que é isso, professora? Condição do termo e do encargo. Antes de nós entrarmos efetivamente ao comentário do artigo 121 do Código Civil, a gente tem que recordar que já foi tratado em outras aulas sobre a escada pontiana. O que é isso, professora? Pontes de Miranda, nosso eminente doutrinador e um clássico do direito civil, ele criou a escada pontiana. Para Pontes de Miranda, a formação do negócio jurídico passa-se por 3 etapas. Etapas essa que Pontes de Miranda criou por meio de níveis, como se fosse uma escada mesmo, igual eu trouxe aqui para vocês. Nós temos primeiro o plano de existência, depois o plano de validade e, por fim, o plano de eficácia. O plano de eficácia é justamente o que nós vamos tratar agora, que é da condição, do termo e do encargo. Está no plano de eficácia, nos direitos, deveres e obrigações desse negócio jurídico. Para fins de revisão, vamos recapitular aqui em razão da grande relevância desse tema, aí, seja na sua prática da advocacia, seja aí no seu estudo para concurso e exame de ordem. O que diz o plano de existência? Para um negócio jurídico existir, eu preciso de um agente, de uma vontade, de um objeto e de uma forma. Veja que são 4 elementos: agente, vontade, objeto e forma. Aqui o nosso Código Civil ele não trouxe nenhum dispositivo sobre o plano de existência. Vocês podem perceber ao longo do estudo do Código Civil que ele não menciona o plano de existência. Ele vai direto para o plano de validade. Apesar disso, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entende que existe sim o plano de existência. Inclusive, colocam aí que determinados negócios jurídicos são inexistentes porque não existiu algum desses aspectos aqui: agente, vontade, objeto e forma. Ok, temos o plano de existência. Agora vamos para a segunda etapa da formação do negócio jurídico, que é o plano de validade. O plano de validade já existe previsão expressa no Código Civil. O que diz? O plano de validade, ele traz adjetivos, características ao plano de existência. Agente, o agente ele deve ser capaz, capacidade. Veja que trouxe aqui um adjetivo ao nosso agente capaz. A vontade, ela tem que ser livre, liberdade da vontade. O objeto, ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma deve ser de acordo com a lei, a forma prescrita ou não defesa em lei ou não proibida pela lei. Então, plano de validade, plano esse que já encontra previsão expressa no Código Civil, ele dá características, adjetivos ao plano de existência. E por fim, o mais importante aqui para nós, que nós estamos tratando da condição, do termo e do encargo, que trata do plano de eficácia, que são os efeitos do negócio jurídico. O que está dentro do plano de eficácia? Segundo a escada pontiana, a condição, o termo, as consequências desse inadimplemento negocial e outros elementos. Então, agora, no capítulo 3 do Código Civil, nós vamos tratar do plano de eficácia, da escada pontiana, da condição, do termo e do encargo. Capítulo 3 da condição, do termo e do encargo
são chamados elementos acidentais. Por que elementos acidentais, professora? Quando você ouvir em direito a palavra elementos acidentais, é porque não é da essência do negócio jurídico. O negócio jurídico, ele pode existir e ser válido independente desse elemento acidental. Esse elemento acidental, ele decorre de vontade das partes. As partes que quiseram estipular uma condição, um termo ou um encargo. Mas deve-se prestar atenção que uma vez estipulado essa condição, esse termo, esse encargo, ele surte efeitos no plano jurídico e devem sim ser respeitados. Então, eles não integram a estrutura essencial do negócio. Pode existir ou não, de acordo aí com a manifestação, com a intenção das partes negociantes. Eles são autolimitantes da vontade, é uma autolimitação da vontade das partes e são admitidos nos atos de natureza patrimonial. Isso quer dizer que não cabe condição, termo ou encargo nos atos de natureza eminentemente pessoal, nos direitos fundamentais aí da personalidade. Só há que se falar em condição, termo ou encargo quando eu falo em direito patrimonial. Artigo 121 do Código Civil. O artigo 121 trata da condição e de seus pressupostos, seus requisitos. Vamos conferir. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Professora, quais são os requisitos da condição? Trouxe uma tabelinha aqui para você memorizar. Na condição, necessariamente, eu preciso de um evento futuro. Esse evento não ocorreu ainda, ele vai acontecer, é um evento futuro. Mas esse evento, ele é incerto, eu não tenho certeza de sua ocorrência, é uma probabilidade, pode ocorrer ou não. E o terceiro requisito da condição é que essa cláusula de condição, ela deve derivar exclusivamente da vontade das partes. Decorre ali do que nós falamos, de que o encargo, o termo e a condição, eles são elementos acidentais do negócio jurídico, ou seja, foi a parte que quis estipular aquela condição, aquele termo, aquele encargo. Vamos dar um exemplo aí de condição para você entender melhor. Vamos dar um exemplo de condição suspensiva. A gente vai ver daqui a pouquinho, ainda nessa aula, que a condição ela tem outras classificações. Vamos dar um exemplo aqui de condição suspensiva. Eu faço um contrato de doação, negócio jurídico principal, contrato de doação para minha filha. E nesse contrato de doação, eu insiro uma cláusula, uma condição suspensiva de que eu só vou fazer esse contrato de doação para minha filha se ela for aprovada no exame de ordem, se ela for aprovada na OAB. Essa doação de um imóvel para minha filha, se ela for aprovada no exame de ordem, é uma condição. Por que que é uma condição, professora? Cadê os requisitos aí dessa condição? Evento futuro, for aprovado no OAB. Incerto, eu sei se a minha filha vai ser aprovada no OAB ou não? Não tem como saber, ela precisa se preparar e realizar aí a prova para realmente ser aprovada. E o terceiro requisito da condição, a cláusula deve derivar da vontade das partes. Derivou aqui, fui eu que escolhi, minha filha aceitou essa condição do contrato de doação. Então, no meu caso aqui, que é uma doação suspensiva, minha filha só vai ter direito sobre esse imóvel quando e se ela for aprovada no exame de ordem. Dito isso, vamos ver agora como que as bancas examinadoras aí do seu concurso, da sua prova de exame de ordem, faz uma pegadinha com esse artigo aqui. Vamos já te alertar para você não cair nessa pegadinha. O que a banca faz? Fala assim, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito. Primeira coisa, aqui a gente viu que a condição está no plano de eficácia da escada pontiana, trata-se de efeito.
a banca vai e fala lá, ó, subordina a validade do negócio jurídico a evento futuro incerto. Está errado a questão, acabou com a questão, por quê? A gente viu que a condição, o termo e o encargo está no plano de eficácia do negócio jurídico e não validade. Então, a primeira coisa que faz aqui é trocar efeito por validade. A segunda coisa, conclui aqui o artigo, coloca a letra de lei e modifica. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro. Aí coloca aqui, ó, incerto, coloca certo. Evento futuro e certo. Não, é incerto. A gente viu que um dos requisitos da condição é que esse evento ele é incerto. Eu não tenho certeza se ele vai ocorrer. Eu não tenho certeza se a minha filha vai ser aprovada na OAB. É um evento incerto. Aqui também a banca geralmente ou ela suprime, ela tira futuro, deixa só um evento incerto, tira futuro, tá errado, tem que ter futuro. Ou já vi também colocar presente incerto. Então, geralmente nesse artigo 121, quando a banca examinadora vai cobrar, ela faz essas trocas. Mas se você memorizar aqui essa tabelinha que eu trouxe para você, que é dos requisitos da condição, quais sejam? Evento futuro, esse evento ele tem que ser incerto e a cláusula deve derivar da vontade das partes. Você lembrando esses três requisitos, você já entendeu o artigo 121 do Código Civil e não vai ser pego de surpresa aí com as pegadinhas da banca examinadora. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora, vamos verificar. Aqui a banca foi a IESES, notário registrador, remoção 2021. A cláusula aqui, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto, é chamada de condição de cara, aqui já é nosso gabarito. Para você ver, trouxe aqui todos os requisitos da condição. É um evento futuro incerto, o evento ele tem que ser futuro, ele tem que ser incerto e tem que derivar exclusivamente da vontade das partes. Todos os requisitos da condição. Está correta a letra A. Artigo 122 do Código Civil. O que diz o 122? São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas é proibidas. Se incluem as que privarem de todo efeito negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. O artigo 122 dá uma limitação aí das condições. Eu posso ter qualquer tipo de condição no negócio jurídico? Qual é essa limitação? Como que funciona, professora? Eu posso ter ali, por exemplo, uma condição. Faço um contrato de compra e venda de um carro com Pedro e coloco uma condição. Esse negócio somente vai ter efeito se Pedro levar esse carro para Marte dirigindo. Essa condição é válida? É possível? Existe algum fundamento? Ou eu posso fazer ali também um contrato de compra e venda com a seguinte condição: vendo essa casa para Maria se Maria matar o irmão de José. Esse tipo de condição é válida? Surge efeitos no negócio jurídico, no mundo jurídico? Como que funciona? Primeira coisa, a licitude da condição deve observar o seguinte: a condição vai ser lícita se ela não for contrária à lei, ou seja, tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico, a ordem pública e os bons costumes. Vejam que tem três limitações aqui. E as proibidas? Qual que o artigo 122 listou? Entre as condições defesas, que é proibida, se inclui as que privarem de todo efeito negócio jurídico. Ou seja, essa, por exemplo, uma condição que eu falei, priva todo efeito do negócio jurídico. Faço o contrato de compra e venda, a parte já pagou o valor e coloco, mas somente surgirá efeito se essa pessoa aí levar este imóvel a Marte. Existe alguma possibilidade? Eu tirei todo o efeito do negócio jurídico. Está aí falando que é defesa, essa condição é proibida, essa condição. Ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Por exemplo, eu coloco lá uma condição no contrato de compra e venda, por exemplo, de que somente Pedro, o comprador, vai estipular o valor do negócio jurídico, o valor dessa venda. Ora,
Eu sujeitei o negócio ao puro arbítrio dele, de Pedro, ele que vai fixar o valor que eu, comprador, que eu vendedor, vou ter que sujeitar, vender esse negócio jurídico para ele, tá só ao puro arbítrio dele, ele que está escolhendo a forma como paga, e isso aí viola o direito. Está previsto no artigo 122, que é uma condição defesa proibida em lei. Eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com as principais classificações das condições. No início é meio chato o assunto, por isso que eu trouxe a tabela, para facilitar a memorização. E por que eu trouxe isso, professora? Por que você trouxe? É relevante, não é? Qual a finalidade desse estudo, dessa classificação? Esse estudo é útil para você que vai fazer prova de concurso público. É normal, é corriqueiro que caia essas classificações aqui. Eu até trouxe uma questão, a gente já vai ver, que tratou justamente desses temas aqui. Vamos ver a primeira classificação. O que é uma condição perplexa? É aquelas que privam de todo efeito o negócio jurídico. Por exemplo, João celebra com José um contrato de locação residencial sob a condição de o inquilino não morar no imóvel. Ora, tirou todo o efeito ali do negócio jurídico, privou de todo o efeito do negócio jurídico. A pessoa celebra um contrato de locação justamente para residir locação residencial, justamente para residir nesse imóvel. E aqui essa condição de que o inquilino não more no imóvel é uma condição perplexa, porque ela tira todo o efeito do negócio jurídico. E as condições puramente potestativas, professora? O que é isso? Condições puramente potestativas. São aquelas condições que sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes. Por exemplo, se eu quiser, pagarei a dívida. Ora, é uma condição puramente potestativa e não pode ser incluída aí num negócio jurídico. Condições promíscuas. Que tipo de condição é essa, professora? São condições puramente potestativas que se transformam em razão de fato superveniente em simplesmente potestativa. Um exemplo para facilitar. Promete-se prêmio ao jogador que foi campeão em um torneio se ele participar do próximo torneio. No entanto, ele acaba se machucando e não poderá participar. Ou seja, ela tornou-se aqui uma condição simplesmente potestativa, porque ele não poderá participar, porque ele se machucou. Então, as condições promíscuas são aquelas condições puramente potestativas que se transformam em razão de fato superveniente em simplesmente potestativa. E as condições ilícitas, professora? Quais são estas? A gente viu aqui no nosso Código Civil que são aquelas que são contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Um exemplo, venda dependente de um crime a ser praticado pelo comprador é um exemplo de condição ilícita. Como esse assunto foi cobrado na prova? Vamos ver, a VUNESP trouxe esse assunto na prova de procurador do município em 2021. O que diz? Se num negócio jurídico for prevista uma condição potestativa que venha a perder esse caráter em razão de acontecimento que venha a dificultar a sua realização, terá surgido uma condição perplexa, fisicamente impossível, promíscua, mista, causal? É uma condição promíscua, conforme a gente viu aqui na nossa classificação. Artigo 123 do Código Civil. O que nos diz o 123? Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Aqui a gente tem que ter atenção que trata de invalidade. Essa palavra aqui é muito importante para nós. As bancas examinadoras não raras vezes faz confusão, porque a gente tem caso de invalidade, que é do artigo 123, e caso de inexistência, que a gente vai ver também aqui nessa aula. Então, artigo 123 é caso de invalidade do negócio jurídico que lhes são subordinados. O que é caso de invalidade? O que uma condição, qual condição tem um condão de invalidar todo o negócio jurídico? Primeiro caso,
as condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Veja que aqui estamos tratando de condições suspensivas e não resolutivas. Vamos tratar delas, a diferença de uma da outra, o que é condição suspensiva e o que é resolutiva. Então, vai invalidar, o negócio jurídico vai perder todo o seu efeito. Lembrando que aqui não é só a cláusula de condição que vai ser invalidada, não. É todo o negócio jurídico que vai ser inválido se eu tiver uma condição física ou juridicamente impossível, se essa condição for suspensiva. Ou seja, condição suspensiva é aquela que, enquanto não implementar, quanto esse evento futuro incerto não implementar, o negócio jurídico não possui efeito. Então, se eu tenho uma condição física ou juridicamente impossível, se ela for suspensiva, eu invalido o negócio jurídico. Ora, se eu tenho uma condição suspensiva, que é quando um evento futuro incerto necessita ocorrer para que tenha efeito o meu negócio jurídico, se eu sei que ela é impossível, ora, claro que ela vai ser inválida, porque se é impossível acontecer, nunca vai surtir efeito esse negócio jurídico. Segundo caso, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Também, se eu tenho uma condição ilícita, por exemplo, faça essa compra e venda se você matar Pedro. Isso é uma condição ilícita de fazer ou de fazer coisa ilícita também. Isso aqui é de fazer coisa ilícita. Se você matar Pedro, então qual vai ser o efeito dessa condição em um negócio jurídico? Vai invalidar todo o negócio jurídico, não só a parte da condição. E por fim, invalida o negócio jurídico também as condições incompreensíveis ou contraditórias. Um exemplo aqui de condição contraditória. Faço um contrato de compra e venda para que você compre a minha casa, né? O contrato de compra e venda ele tem a finalidade do comprador comprar, o vendedor vender. Faço o contrato de compra e venda se você não comprar minha casa. Essa mesma casa objeto de compra e venda. Olha, que contraditório é isso? Sendo que o nosso contrato é justamente a compra e a venda. Você vai colocar uma condição ali para mim não comprar essa casa a mesma do objeto do negócio jurídico? Invalida também o negócio jurídico. Então, é no plano de eficácia, a gente afirmou isso aqui, que é no plano de eficácia que os efeitos são produzidos. Direitos, deveres, pretensões e obrigações. Então, essa invalidade aqui, ela está no plano de eficácia e que vai ser aqui de todo o negócio jurídico. Vai invalidar ele todo, não só a parte da condição do termo ali, do encargo, aqui no nosso caso, condição, vai invalidar como um todo. Então, o artigo 123 tem como efeito invalidar o negócio jurídico como um todo, não apenas afastar os elementos acidentais, condição, termo, encargo, ele invalida todo o negócio jurídico. Se for um contrato de compra e venda, vai invalidar todo o contrato de compra e venda. Contrato de doação, vai invalidar todo o contrato de doação e assim sucessivamente. Então, vamos destrinchar aqui esse artigo em razão de sua relevância. Então, as condições física ou juridicamente impossíveis, elas têm o condão de invalidar o negócio jurídico se elas forem suspensivas. E quando for resolutiva, professora, o que é uma condição resolutiva e qual vai ser o efeito? A gente viu que a condição física ou juridicamente impossível, se for suspensiva, tem um condão de invalidar esse negócio jurídico. E uma condição resolutiva, qual a diferença de uma condição suspensiva para uma condição resolutiva? Na condição resolutiva, enquanto esse evento futuro incerto, que é uma condição, não acontecer, o negócio jurídico permanece. É ao contrário da condição suspensiva. A condição suspensiva, o evento futuro incerto, ele vem para dar efeito no meu negócio jurídico. Já na condição resolutiva é o contrário, vem para acabar, para resolver o meu negócio jurídico. Um exemplo para facilitar. Um exemplo de negócio jurídico com condição resolutiva. Eu deixo você morar na minha casa, um contrato de comodato, gratuitamente, deixo você morar na minha casa até quando você casar, ou deixo você morar na minha casa enquanto você estiver solteiro. Então, hoje você é solteiro, você vai estar morando na minha casa, o contrato está surtindo seus efeitos, plenos efeitos, está tudo ok.
Agora, o dia que a condição, que é evento futuro incerto, eu não sei se você vai casar, futuro, é no futuro. Hoje você tá solteiro. Então, evento futuro, não sei se você vai casar, incerto, não sei se vai acontecer. Deriva exclusivamente da vontade das partes. Se um dia você vier a casar, esse negócio se desfaz. Ou seja, você não vai poder mais morar na minha casa. Isso é uma condição resolutiva. O implemento ao acontecimento dessa condição, que é um evento futuro incerto, ele vem para acabar com o negócio jurídico. Ele vem para resolver o negócio jurídico. Por isso, condição resolutiva. Então, se eu tenho uma condição física ou juridicamente impossível, se ela for suspensiva, o caso é de invalidade do negócio jurídico. Por outro lado, se ela for resolutiva, é caso de inexistência do negócio jurídico. Esse negócio jurídico nem vai vir a existir. Então, a diferença de suspensiva e resolutiva é basicamente essa. Na suspensiva, o negócio jurídico só surte efeitos quando implementada essa condição, esse evento futuro incerto, e na resolutiva, o negócio jurídico já surte efeito de plano e, com o implemento dessa condição, resolve o meu negócio jurídico. Um exemplo aqui de uma condição física ou juridicamente impossível, suspensiva, que é nosso caso aqui, de invalidade do negócio jurídico. Pedro promete doar seu apartamento a Luiz se, aqui a condição, começa aqui, ó. Se Luiz passar um ano sem dormir. Olha só, isso aqui é a condição. Luiz passar um ano sem dormir. Tem possibilidade de um ser humano passar um ano sem dormir? Existe isso? Como é que é uma condição possível? É lícita de acordo com o direito? Não tá? Não, isso aqui é patente, que é uma condição física, aqui no caso é física, né? Impossível, não existe isso aqui. E é suspensiva, por quê? Pedro, ele promete doar seu apartamento a Luiz se este passar um ano sem dormir. Ou seja, enquanto Luiz não passar um ano sem dormir, Pedro não vai doar o apartamento, Luiz não vai ter esse apartamento. A eficácia do negócio jurídico está subordinada a essa condição, que é o evento futuro incerto. Qual que é? Se Luiz passar um ano sem dormir. Esse é um exemplo de condição impossível. Não existe isso, passar um ano sem dormir. Uma pessoa não passa um ano sem dormir. É fisicamente impossível. Então, qual é feito? O que o Código Civil dá para essa solução? Qual a solução que o Código Civil dá para esse tipo de negócio jurídico? A invalidade. Então, se eu tenho uma condição física ou juridicamente impossível, se essa condição for suspensiva, esse negócio jurídico vai ser inválido. Agora, quanto à prova de concurso, você que está se preparando para concurso, você que está se preparando para o exame de ordem também, o que a banca examinadora costuma fazer aqui? Pegadinha, é clássico, quando cobra esse inciso, a banca examinadora faz o seguinte, ela põe aqui, as condições físicas juridicamente impossíveis, quando resolutiva, troca aqui, ó, o suspensiva por resolutiva. Coloca quando resolutiva invalida o negócio jurídico. Não, não invalida. Quando é resolutiva, o negócio jurídico é inexistente. Quando é suspensiva, aí sim vai ser caso de invalidade. Então, fica atento que você, meu aluno, não vai cair nessa pegadinha. Aqui, nesse caso de condição suspensiva, né, uma condição impossível quando suspensiva, ela invalida o negócio jurídico. Por quê? Porque como a condição nunca irá se realizar, ora, Luiz nunca vai passar um ano sem dormir. O negócio nunca produzirá efeitos, nunca terá efeitos. Por isso, o Código Civil considera inválido. Agora vamos para os demais incisos. Quando que uma condição invalida um negócio jurídico? Inciso 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Aqui, a autonomia da vontade, ela viola direitos fundamentais. Cessear o direito de escolha no que diz respeito às liberdades existenciais fundamentais, haverá repúdio pelo Código Civil. Ora, como que eu faço um contrato de compra e venda? Faço comprador e vendedor, fazem um negócio jurídico, compra e venda, com a condição evento futuro e incerto, se
vendo a casa para Pedro, se Pedro matar João. Essa condição é uma condição ilícita, condição de fazer coisa ilícita e invalida todo o negócio jurídico, não somente essa cláusula específica. A compra e venda como um todo está invalidada. Inciso 3º. As condições incompreensíveis ou contraditórias também invalidam o negócio jurídico. Ora, se eu faço um contrato de compra e venda para que Pedro compre a casa de matrícula 235 e no mesmo contrato eu ponho a condição, não, que só se ele não comprar a casa de matrícula 235. Ora, que contraditório é isso? Se eu estou falando que eu estou fazendo um contrato de compra e venda para comprar essa casa em específico, ele veio me fazer uma condição para eu não comprar a casa, é uma condição contraditória. Aqui alguns doutrinadores eles fazem crítica desse inciso, falando que isso aqui é um excesso, que não precisava de invalidar todo o negócio jurídico por questões de interpretação. Bastaria ali o órgão julgador, o juiz que for decidir ali, levar isso aí ao judiciário, e o judiciário faria uma interpretação melhor desse inciso para manter o negócio jurídico, mas prevalece aí em doutrina, em jurisprudência majoritária, que as condições incompreensíveis ou contraditórias, elas invalidam o negócio jurídico. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora, trouxe aqui para vocês uma questão do CESP, analista judiciário de 2020. Os itens a seguir apresentam condições mencionadas na legislação civil, isto é, cláusulas que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordinam o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Quais são as condições? Então, aqui, algumas condições e pergunta o seguinte. De acordo com o Código Civil, invalidam os negócios jurídicos que lhes sejam subordinados, caso estejam presentes as condições citadas apenas nos itens. A gente viu o dispositivo do Código Civil, que a gente acabou de ver quais desses incisos aqui, que tiver uma condição, tem um condão de invalidar o negócio jurídico. Condição resolutiva impossível? Não. A gente viu se a condição é resolutiva impossível, qual o efeito? Inexistência do negócio jurídico. Agora, se ela for suspensiva impossível, aí ela invalida. Aqui não, resolutiva não é caso de inexistência. Então, a gente já corta aqui para facilitar. Corta um, corta aqui, porque essa aqui não tem um condão de invalidar. Já tiramos aí 3 alternativas. Suspensiva e juridicamente possível? Correto. A gente viu que o efeito de uma condição que ela for suspensiva e juridicamente possível, ela tem a força de invalidar, invalida o negócio jurídico. De não fazer coisa impossível, a gente viu que é de não fazer coisa ilícita, que fala de não fazer coisa ilícita e não impossível. Aqui a questão tentou confundir o candidato. O artigo do Código Civil fala de não fazer coisa ilícita e não impossível. E, por fim, de fazer coisa ilícita, realmente aqui é o nosso gabarito. Então, nossa resposta é a letra B. Letra B está de acordo com o que nós acabamos de estudar. Agora vamos ver o artigo 124 do Código Civil. O que diz 124? Tem-se por inexistente as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Então, aqui o efeito que ele dá para as condições impossíveis é a inexistência, não mais a invalidade, igual ao artigo 123. Então, se eu tenho uma condição resolutiva que foi impossível ou de não fazer coisa impossível, o efeito que o Código Civil dá é de inexistência de todo o negócio jurídico. Vamos relembrar aqui o que é uma condição resolutiva para a gente entender o artigo 124. Condição resolutiva é aquela condição que, quando implementado, aquele evento futuro e incerto, que quando implementado, ele vem para acabar com o meu negócio jurídico, ele vem para resolver. O nome resolutiva vem de resolver no sentido de acabar com o negócio jurídico.
Ou seja, na condição resolutiva, diferente da condição suspensiva, desde o início o negócio jurídico já produz total efeito, já produz seu efeito. Mas se esse evento futuro incerto ele vier a ser implementado, esse evento futuro incerto, essa condição resolutiva, vai ter a força de acabar com o meu negócio jurídico. Qual o exemplo que eu dei? Eu faço um contrato de empréstimo de comodato para você residir nessa casa, deixo você morar nessa casa até o dia que você se casar ou enquanto você estiver solteiro. Então, você vai estar morando na minha casa, o negócio vai estar produzindo normalmente os seus efeitos, mas se essa condição, que é um evento futuro, incerto, que é o seu casamento, eu não sei se você vai se casar e se é que você vai vir a se casar, mas se você se casar, se essa condição for implementada, vai ter a força de acabar com o nosso contrato, nosso negócio jurídico, de forma que essa condição resolutiva, ela acaba, tira todos os efeitos do negócio jurídico. Então, se eu tenho uma condição impossível, uma condição resolutiva impossível, qual o efeito dessa condição para o nosso Código Civil? O que o Código Civil dá como efeito, como consequência dessa condição resolutiva impossível? A inexistência do próprio negócio jurídico como um todo. Professora, dá um exemplo de condição resolutiva impossível. Eu faço um contrato de compra e venda e coloco uma condição resolutiva que é se você conseguir ir para a Lua a pé, se você conseguir atravessar aí e chegar na Lua a pé. Essa condição é uma condição impossível, uma condição resolutiva impossível, que enquanto essa condição não for implementada, vai surgir todos os efeitos do negócio jurídico. Mas como é uma condição impossível, ela se torna inexistente. Ela é uma condição resolutiva inexistente, de forma que o nosso artigo 124, ele tem um condão de, desde o nascedouro do negócio jurídico, tornar ele inexistente. Um exemplo. Maria compra um carro de Alice. O valor é pago e o carro é entregue desde logo. Insere uma cláusula resolutiva prevendo que o contrato ficará desfeito se Maria levar seu carro para Júpiter. Ou seja, uma condição impossível, até então, em regra, uma condição impossível. Então, esse negócio jurídico é inexistente por força do artigo 124 do Código Civil. Como Maria, em tese, nunca levará o seu carro para Júpiter, a condição nunca ocorrerá, razão pela qual o artigo 124 do Código Civil tem tal condição como inexistente. Aqui as bancas examinadoras fazem aquela troca que eu falei para vocês, tem que ficar atento na hora da prova. Se a condição for impossível, ela for resolutiva, aí o caso é de inexistência. Agora, se essa condição impossível for suspensiva, é caso de invalidade do negócio jurídico. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora? Da seguinte forma, a VUNESP cobrou em 2019. Quanto às condições impossíveis, pode-se afirmar que resolutiva ou suspensiva invalida um negócio jurídico. Não, a gente viu que para invalidar um negócio jurídico, uma condição impossível, é só a condição suspensiva que invalida o negócio jurídico. A condição resolutiva, se ela for impossível, ela tem a força de tornar esse negócio jurídico inexistente e não inválido. Letra B. Quanto às condições impossíveis, pode afirmar que invalida o negócio jurídico se forem suspensivas. Até aqui tudo bem. Invalidam mesmo. E fisicamente impossíveis, não invalidando se forem apenas juridicamente impossíveis. Não, está errado. A gente viu que o Código Civil, artigo 123, fala que vai invalidar, sim, uma condição se ela for impossível, juridicamente falando, ela também vai invalidar o negócio jurídico se ela for suspensiva. Letra B está errada. Letra C. As condições impossíveis invalidam o negócio jurídico se forem suspensivas e juridicamente impossíveis, não invalidando se forem apenas fisicamente impossíveis. Não, fisicamente, tanto fisicamente quanto juridicamente
impossível, se for suspensiva, invalida sim o negócio jurídico. Letra D. Se forem resolutivas, essas condições impossíveis forem resolutivas, tem-se por inexistentes e não interferem na validade do negócio jurídico. Realmente, letra D, nosso gabarito, está de acordo com o artigo 124 do Código Civil. Se eu tenho uma condição impossível resolutiva, o efeito dela é inexistência desse negócio jurídico, não está no plano de validade. Letra E. Sejam resolutivas ou suspensivas, sempre devem ser consideradas por inexistentes. Não, a gente viu. Se for uma condição impossível resolutiva, o efeito disso, o Código Civil dá como consequência a sua inexistência. Se for suspensiva, essa condição for impossível e suspensiva, tem como efeito a sua invalidade. Não é os dois, não têm os mesmos efeitos, não. Artigo 125 do Código Civil. O que nos diz o 125? Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto essa se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Aqui o artigo 125, ele trata da condição suspensiva. O que é uma condição suspensiva? Que, apesar de a gente já ter tratado especificamente da condição suspensiva, os artigos anteriores só citavam ela, não tratavam em específico da condição suspensiva. O artigo 125 veio para isso. O que ele diz? Subordinando-se à eficácia. Primeira coisa, já afirma aqui para nós o que nós estamos carecas de saber, que tanto as condições, quanto os encargos, quanto os termos, eles estão no plano de eficácia da escada pontiana. Primeiro é existência, segundo é validade e terceiro é eficácia, que está ali justamente nos deveres, obrigações, nas consequências desse negócio jurídico. Então, subordinando a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, que é aquele evento futuro incerto, enquanto essa condição não se verificar, ou seja, enquanto essa condição não ocorrer no mundo dos fatos, enquanto essa condição não for implementada, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Ou seja, esse negócio jurídico, enquanto essa condição suspensiva não for implementada, enquanto não ocorrer essa condição, não se terá o efeito do negócio jurídico, não vai ter negócio jurídico enquanto não for implementado. Um exemplo, professora, de condição suspensiva. Vamos dar mais um exemplo aqui. Vamos supor um professor aí de direito que tem uma biblioteca maravilhosa, com muitos livros e que gosta muito de sua aluna Maria. O professor com essa biblioteca faz um negócio jurídico com Maria, de doação. Fala assim, Maria, eu vou te doar toda a minha biblioteca de livros de direito que eu adquiri aí no decorrer dos anos, se você tirar nota 10 na minha matéria. Esse contrato, que é um contrato de doação, que é o negócio jurídico principal, que tem uma condição, que é um evento futuro incerto. Qual é o evento futuro e incerto? Maria tirar nota 10 na matéria desse professor. Isso é um evento futuro. Vai ser, a prova ainda não ocorreu, a prova vai ocorrer, um evento futuro. Incerto, eu não sei se Maria vai tirar nota 10. Então, é evento futuro incerto. E a condição é suspensiva. Por que é suspensiva, professora? Porque enquanto Maria não fizer a prova e não tirar nota 10 nessa matéria, ela não ganha esses livros, o contrato de doação aí desses livros não surte efeito. Então, a condição é o evento futuro incerto, que deriva exclusivamente da vontade das partes, que enquanto não for implementada essa condição, enquanto não ocorrer no mundo dos fatos essa condição, não surte efeitos, o contrato não tem nenhum efeito ali. Justamente essa a diferença aí de condição suspensiva e resolutiva. Ambas é condição, as duas são condições, são eventos futuros e incertos que derivam exclusivamente da vontade das partes. A condição suspensiva difere da resolutiva, porque na condição suspensiva o negócio jurídico ele só surte efeitos quando for implementada essa condição, quando essa condição ocorrer no mundo dos fatos. A resolutiva já é o contrário. Ela vem produzindo efeitos desde o início do contrato e quando implementada essa condição, esse evento futuro incerto, ele tem a força de acabar com o negócio jurídico, acabar com o contrato. Professora, como que esse assunto foi cobrado na prova? CESP,
Analista Legislativo Direito 2021. Considere que Leonardo tenha se comprometido a dar um carro como presente a seu filho quando este contraísse matrimônio. Nesse caso, o negócio jurídico apresentado caracteriza-se como, olha só, o que a gente tem aqui? Leonardo, que é o doador, ele promete doar um carro como presente a seu filho. Qual é o negócio jurídico? De doação, contrato de doação. A gente tem aqui uma condição, olha. Quando este contrair matrimônio, que condição é essa? É uma condição suspensiva? É uma condição resolutiva? É um termo, encargo? É uma condição impossível? É uma condição suspensiva. Por que é suspensiva, professora? Porque enquanto o Leonardo, que prometeu a dar para o seu filho, enquanto o filho de Leonardo não contrair o matrimônio, enquanto ele não contrair o matrimônio, ele não vai ganhar esse carro. Então, o negócio jurídico não está produzindo efeito nenhum. Só vai produzir efeito esse negócio jurídico quando essa condição for implementada. Qual que é essa condição? Quando o filho de Leonardo contrair matrimônio, quando ele se casar. Quando o filho de Leonardo se casar, aí esse negócio jurídico vai produzir todos os seus efeitos e ele vai receber esse carro em doação. Condição suspensiva aqui. Artigo 126 do Código Civil. Vamos passar para o 126. O que diz esse artigo? Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição se com ela forem compatíveis. Professora, o que está dizendo o artigo 126? Artigo muito importante. Diz o seguinte: se alguém fizer um negócio jurídico sob condição suspensiva, que a gente viu que a condição suspensiva é aquele evento futuro incerto que deriva exclusivamente da vontade das partes e que tem a força de suspender a eficácia do negócio jurídico. O negócio jurídico ele só vai ter eficácia quando implementada essa condição. Então, veja bem, se eu tenho um negócio jurídico ali de doação, um negócio jurídico de doação com uma condição suspensiva. Então, enquanto não for implementada essa condição, o negócio jurídico de doação não tem efeitos. Então, o contrato fica ali muito tempo sem um efeito até que seja implementada essa condição. Pois bem, nesse tempo aí que o contrato não está surtindo efeitos porque não foi implementada a condição. É disso que trata esse artigo. Se nesse tempo que está aí o contrato de doação sem produzir efeitos, porque a pessoa, a destinatária aí, não cumpriu ainda com a condição não foi implementada. Se enquanto está pendente esse cumprimento dessa condição, a mesma pessoa que fez o contrato, ou seja, o doador, ele fizer novas disposições, essas novas disposições, elas não terão valor se for realizada a condição, se for com ela incompatível. Por exemplo, quando que vai ser incompatível? Um exemplo para facilitar aqui. Vamos voltar aqui para esse nosso contrato de doação. A gente tem um contrato de doação, o pai de Maria faz um contrato de doação de uma casa para ela. Fez um contrato de doação com a casa, colocou nesse contrato de doação uma condição suspensiva, que é o quê? Maria, dou essa casa para Maria quando e se Maria for aprovada no exame de ordem, for aprovada no OAB. Então, faço o registro desse contrato na matrícula do imóvel, tem essa condição, tudo certinho lá. Pois bem, então, como é uma condição suspensiva, Maria só vai receber essa casa em doação quando ela for aprovada na OAB, então o contrato ainda não está surgindo efeitos. Então, o pai de Maria fez esse contrato de doação com ela, cláusula suspensiva em 2021. Só que Maria ainda nem se formou na OAB, nem se formou em Direito, ainda está estudando, está ali no 6º semestre ainda. Maria não prestou a prova, nem vai aguardar ali para fazer no 9º período. Antes de Maria chegar, antes de Maria fazer a prova, o que o pai dela faz, que foi o doador, fez essa doação para ela? Faz um contrato de compra e venda com outra pessoa desse mesmo imóvel. Imagina, ele doou uma casa para Maria com condição suspensiva, ela ser aprovada no OAB, mas antes do implemento da condição, antes de Maria sequer chegar a fazer a prova, o pai dela, o mesmo doador,
fez outro contrato com outra pessoa, um terceiro, com o João, um contrato de compra e venda com o João desse imóvel. E aí, esse contrato de compra e venda de João vai surtir efeitos? Como que vai ficar Maria, depois que ela for aprovada na OAB? Ela vai perder esse imóvel? Ora, o pai dela já fez um contrato de compra e venda com outra pessoa. É a solução aí do artigo 126. O artigo 126 diz o quê? Que se enquanto tiver pendente essa condição suspensiva, ou seja, enquanto Maria não for aprovada no exame de ordem, enquanto Maria não realizar essa condição, se o pai dela, que é o doador, ele fizer novas disposições, ou seja, aqui no nosso caso, um contrato de compra e venda do mesmo imóvel, estas novas disposições não terão valor realizada a condição, quando Maria for aprovada no exame de ordem, se com ela for incompatível. Ora, é muito incompatível se eu faço o contrato de doação de um imóvel e depois esse contrato de doação com cláusula suspensiva e antes de implementar a condição suspensiva, eu faço de novo um contrato com outra pessoa de compra e venda, é totalmente incompatível, porque com o contrato de doação, ele transfere a propriedade do doador para o donatário. Então, o contrato de compra e venda também transfere a propriedade do comprador para quem está comprando, do vendedor para o comprador. Então, é incompatível. E aí, como que vai ser feito? Não vai surtir efeito, o comprador, aí no nosso caso, ele vai ter ciência disso. Por quê? Porque essa cláusula, essa contrato de doação, compra e venda, se ele estiver registrado na matrícula, o comprador, a pessoa que está interessada nesse imóvel, tem a obrigação legal de verificar essa matrícula e ver se o imóvel está livre, se o imóvel está desembaraçado, sem nenhum ônus. Então, ele tem ciência. Se ele tiver ciência, não vai ter validade para ele esse contrato de compra e venda. Ele pode pedir ali numa ação judicial perdas e danos e tudo. Agora, o que a jurisprudência fala? Se não estava esse contrato, não estava registrado na matrícula, não tinha nenhuma publicidade aí dessa doação, não tinha nenhuma publicidade dessa condição, dessa cláusula colocou como uma condição suspensiva, o terceiro de boa-fé vai ter validade sim, ele vai ter direito a esse imóvel que ele comprou, porque ele não tinha conhecimento, não tinha como saber, não estava registrado. Agora, se estava registrado na matrícula, não terá nenhum efeito. E agora, professora, você falou aí para mim que se esse contrato de doação não estava registrado na matrícula do imóvel, no caso aqui é o nosso imóvel, o terceiro de boa-fé, como não estava na matrícula, ele não tem como ter conhecimento desse contrato, como é que esse contrato estava lá na gaveta, ele não tem conhecimento. Mas se estava na matrícula do imóvel, a matrícula ela tem presunção relativa de veracidade, ali todo mundo ela deve conhecer a matrícula, o direito diz que a pessoa antes de comprar um imóvel, de fazer alguma transação do imóvel, ela tem que verificar a matrícula desse imóvel e se ela não verificou, aí ela assume os riscos. E se esse comprador verificou, viu que não tinha nenhum contrato? Aí ele vai continuar com esse imóvel, o contrato de compra e venda vai surgir efeitos, mas a donatária ali, quem estava recebendo o contrato de doação, uma vez implementada a condição suspensiva, ou seja, o nosso exemplo, uma vez ela aprovada no exame de ordem, ela vai poder pedir perdas e danos aí, porque foi um direito dela violar. Qual a intenção do artigo 126? O Código Civil busca impedir que ocorram, na pendência de condição suspensiva, atos de disposição que mostrem incompatíveis com a natureza da condição. É o princípio da retroatividade das condições. Se você vê isso aí em prova, em alguma prova de segunda fase, que exige essa parte aí mais a fundo, saiba que trata do princípio da retroatividade das condições. Como esse assunto foi cobrado em prova, professora? Vamos verificar aqui. Foi em 2020 para advogado. O que diz a nossa questão? Em relação às condições, é incorreto afirmar. Então, quer que você assinale a alternativa incorreta, que está errada. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados
as condições física ou juridicamente impossíveis quando resolutiva. De cara aqui, nosso gabarito, letra A. A gente viu que quando eu tenho uma condição impossível, se ela for resolutiva, o efeito é a inexistência desse negócio jurídico, não a invalidade. Vai ser invalidade quando a condição for suspensiva. Agora, quando for resolutiva, é caso de inexistência. Letra A, nosso gabarito. Letra B, o que diz a letra B? Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, pendendo esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor realizada a condição se com ela forem compatíveis. Exatamente, trata do artigo do Código Civil que nós acabamos de ver. Aqui a banca cobrou a literalidade do artigo, não trocou nenhuma palavra. Letra C. São listas em geral todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se inclui as que privarem de todo efeito negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Letra C, de acordo corretíssimo com o Código Civil. Letra D. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe, mas, se oposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo a disposição em contrário, não tem eficácia contra os autos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé. Correto? Isso aqui trata de uma jurisprudência que tratou desse assunto e que está, sim, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Portanto, nosso gabarito, letra A, que é a alternativa incorreta. Artigo 127, professora, o que diz o 127? Se for resolutiva a condição, enquanto essa se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer, desde a conclusão deste, o direito por ele estabelecido. Aqui o 127 trata da condição resolutiva, que vocês também já estão carecas de saber aí, que a gente já tratou desse assunto, a diferença de uma condição resolutiva e de uma condição suspensiva. Muito cobrado em prova. A classificação mais importante das condições é essa mesmo, de suspensiva e resolutiva, é a mais explorada, é a que tem mais efeitos práticos também aí nos contratos, não é raro a gente ver uma condição suspensiva e resolutiva, e que tem muitos efeitos no dia a dia do advogado e de todos os operadores do direito. Qual é a diferença, professora? Condição resolutiva, condição suspensiva. Eu trouxe aqui uma tabela para você não esquecer esse tema. Em razão da sua importância, você vai memorizar. Condição suspensiva. Suspende os efeitos ou eficácia do negócio jurídico até a realização da condição, que é um evento futuro incerto. Por exemplo, se você for aprovada no exame de ordem, ganhará um carro. Se você for aprovada. Ou seja, enquanto você não for aprovada, você não vai ter o carro, o contrato de doação não está surtindo efeitos. Então, na condição suspensiva, o negócio jurídico ele só tem efeito quando a condição for implementada, no nosso caso aqui, ser aprovado no exame de ordem. Enquanto não for aprovado no exame de ordem, essa condição não tem efeito nenhum, o contrato não surge efeito. Isso aqui é no caso da condição suspensiva. Para você lembrar, é bom você pensar o seguinte: na condição suspensiva, suspende o efeito, ou seja, está sem efeito. Enquanto não implementada essa condição, o contrato não tem efeito, então está suspenso. Suspensiva suspendeu o efeito. Já na resolutiva, é justamente ao contrário. A condição se subordina à ineficácia do negócio jurídico ao evento futuro incerto. Ou seja, o negócio jurídico já está surtindo todos os seus efeitos, desde o nascedouro, desde o início. Essa condição, ela vem para quê? Esse evento futuro incerto vem para quê? Para acabar, para resolver o negócio jurídico. Com essa condição, não há que se falar mais em negócio jurídico, acaba com o negócio jurídico, ao contrário da condição suspensiva, por exemplo. Enquanto você for solteira, poderá morar na minha casa. Ou seja, ao contrário do senso, na hora que ela casar, acabou o negócio jurídico, ela não vai poder mais morar na minha casa. Como esse assunto foi cobrado na prova, professora?
Banca CESP, PGE 2019. Ronaldo, ocultando sua verdadeira intenção, celebrou com Fernando um negócio jurídico que se concretizaria somente quando Fernando contraísse o matrimônio. Então, a gente tem um negócio jurídico que ele só vai ter efeito quando Fernando contrair matrimônio. Considerando a situação hipotética, as regras de direito civil julguem o item seguinte. A situação ilustra hipótese de condição resolutiva, pois a eficácia do negócio jurídico em questão depende da celebração de matrimônio por Fernando. Está incorreta que é condição suspensiva. Ora, se fosse uma condição resolutiva, ela já estaria surtindo efeito desde o nascedouro, desde o início. A condição resolutiva, ela vem para acabar com a eficácia do meu negócio jurídico, e não para dar eficácia ao meu negócio jurídico. Quando a condição, implementar a condição, ela vem para dar eficácia ao meu negócio jurídico, trata-se aí de uma condição suspensiva, por isso é errado o nosso gabarito. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui para você memorizar, entender como as bancas examinadoras cobram esse assunto que a gente estudou aqui nessa aula. FCC dessa vez. O que diz? Em relação aos negócios jurídicos, é correto afirmar. Letra A. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Letra A de cara nosso gabarito. Realmente, a gente viu que a diferença da condição suspensiva para a resolutiva é justamente essa. Porque na condição suspensiva, os efeitos do negócio jurídico eles estão suspensos, ou seja, só há efeito do negócio jurídico quando for implementada essa condição no mundo real, nos nossos fatos. Por exemplo, faça um contrato de doação para Maria se ela se casar. Então, enquanto Maria não se casar, esse contrato não vai surtir efeito nenhum. Por outro lado, assim que Maria se casar, ela vai ter a sua doação, porque o contrato vai produzir todos os seus efeitos. Já na condição resolutiva, a principal diferença é justamente essa, que na resolutiva, o negócio jurídico, ele já produz efeitos desde o seu nascimento, desde o seu nascedouro. E a condição, ela vem para resolver, para acabar com esse negócio jurídico. Letra B. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se ampliativamente. Errado. Eles interpretam-se restritivamente, estritivamente. Letra C. Os poderes de representação conferem-se exclusivamente pela lei. Não é exclusivamente pela lei, eles conferem pela lei e pela vontade do interessado. Letra D. Em qualquer hipótese, a manifestação de vontade não subsiste se o seu autor houver feito a reserva mental de não querer o que manifestou. É errado. O que é reserva mental, professora? Reserva mental é quando uma das partes ela está ali na cabeça dela, sem manifestar, sem interiorizar o que ela realmente está querendo. Por exemplo, ela está fazendo ali um contrato de compra e venda, formalmente, está falando para todo mundo que ela quer fazer e tal, ali tá no tabelionato de notas, manifestando externamente a sua vontade. Agora, na cabeça dela, ela tá fazendo reserva mental que ela não quer, tá? Não queria fazer esse contrato, tá muito ruim para mim, não é um negócio bom. Ou seja, reserva mental tá na cabeça, ela não exterioriza. Então, não subsiste normalmente o negócio jurídico, porque ninguém é obrigado a saber o que está na sua cabeça. Para o direito, só vale o que você exterioriza, o que você fala. Agora, tem uma exceção aí que o Código Civil fala que quando o terceiro ele tem conhecimento dessa reserva mental, aí sim o negócio não subsiste. Mas a doutrina, inclusive, fala que se esse terceiro tem conhecimento dessa reserva mental, deixou de ser reserva mental, porque saiu da cabeça, teve que exteriorizar. Para um terceiro tomar conhecimento, tem que falar, ele tem que saber, né? A gente ainda não consegue ler pensamentos. Letra E. Como regra geral, o silêncio importa a anuência, sendo ou não necessária a declaração de vontade expressa. Errado, não é uma regra geral. O silêncio ele só vai importar a anuência quando os usos e os costumes o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Trouxe aqui as referências que eu usei para fazer essa aula, o material. Fiquem à vontade para consultar. São livros ótimos, doutrinas ótimos, sites também. São um livro de doutrina para quem está estudando para concurso, para exame de ordem. É bom quando ele traz ali não só a opinião do doutrinador, mas a divergência doutrinária, o que diz um doutrinador, o que diz outro.
que diz o STF, o que diz o STJ, o que predomina naquele assunto. Então, esses livros são de confiança. Fiquem à vontade para adquirir e consultar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha sido esclarecedora. De qualquer modo, se tiver ficado alguma dúvida, se quiser alguma pergunta, pode entrar em contato comigo. Se tiver alguma crítica, sugestão, algum elogio também, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição de vocês. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.